Galera, forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. Amigo, olha só, hoje, o comentário do dia, o destaque do momento, o fato da hora, a vitória, ou melhor, o empate do Corinthians no jogo e a vitória na cobrança de penalidade máxima. Corinthians passou. Corinthians superou o Boca. Rapaz, eu não sei se você teve a oportunidade. Você tá vendo que eu tô aqui uniformizado de... essa camisa aqui, ó. O zagueiro, Raul Gustavo. Ele tava no jogo ontem. A última vez que o Corinthians veio jogar aqui, eu ganhei a camisa e tô utilizando agora para falar um pouquinho dessa vitória histórica. Não tem outra coisa para dizer do Corinthians contra o Boca Juniors. O Corinthians todo remendado, o Corinthians com problemas. Nós estamos ouvindo aí, eu estou ouvindo os melhores lances, estou vendo os melhores lances, acompanhando, para poder trazer para você a sensação que eu tive durante o jogo, cara. Eu trabalhei no jogo do Corinthians ontem, um jogo que desde o início, os sinais positivos para a vitória do Boca. Teve o cruzamento da direita lá que o Benedetto bateu, quase fez. Rapaz, o jogo assim, totalmente nas mãos do Boca. Só que teve o seguinte, o Boca não assinou o cheque. Exatamente, sabe o que é assinar o cheque? É quando você consolida a negociação. Olha, eu vou fazer tal compra, vou lá, dou o cheque. Que maravilha! Histórico resultado do Corinthians. O primeiro tempo foi uma tempestade de chegadas do time argentino. Inclusive teve um pênalti. Teve um pênalti a favor do... bem marcado. Foi o zagueiro desta camisa aqui que fez o pênalti, o Raul Gustavo. E foi isso. O Benedetto foi lá, rapaz. Que cobrança de pênalti estranha que esse tal de Benedetto fez. Eu nunca vi uma coisa dessa. Bom, vou te contar um pouquinho do jogo. A equipe do Boca esteve sempre perto de fazer um gol que lhe daria a classificação. Lembrando, o primeiro jogo aqui em São Paulo foi 0-0 e o Roger Guedes errou um pênalti também no primeiro tempo. Então, assim, a pressão do Boca, jogadas pela direita, o time que joga bem aberto, muitas jogadas envolvendo as laterais, a passagem dos laterais ou do próprio atacante. O Boca fez um jogo muito forte, só que não brilhou, engraxou, passou a tinta lá no sapato, mas não lustrou, não brilhou. Então, o que foi acontecendo? O Corinthians foi ganhando forma para não perder. De vez em quando, faz algum tempo que eu tenho pensado nisso, se o time entrar predisposto a não tomar gol, parece que dá certo. Porque normalmente entra com aquela coisa, não, eu venho aqui para ganhar e se não der eu vou empatar. Significa que vai tentar até a vitória. Me parece que o Corinthians ontem, a partir do intervalo, no intervalo, o Corinthians desceu com aquela pressão. Nós não vamos aguentar, nós vamos tomar gol. Me parece que a comissão técnica do Corinthians ajustou o time todo torto, né? Todo desconfigurado, finalizou o jogo com 3 laterais, esquerdo, com um monte de zagueiros, pouco jogador no ataque, garoto que nunca tinha jogado, tem jogador que nunca, o tal de Giovani, eu nem sabia que ele estava no contexto, o cara entrou no jogo e fez parte de um jogo que é histórico para o Corinthians. Rapaz, eu quero até dizer a escalação para que eu não me perca no que eu estou fazendo. Ó, o Cássio, entrou o Rafael Ramos, depois o Bruno Mendes, o João Vitor se contundiu, a saída do João Vitor trouxe o Gil que bateu o último pênalti e tal, o Raul Gustavo que fez um pênalti e tal, errou o pênalti, aquela coisa, Fábio Santos, Duqueiroz, depois Rony, Cantígio jogou bem, Gustavo Mantuan saiu machucado, depois entrou esse tal Giovani que eu nem conhecia, do interior do estado de São Paulo, Juliano, depois Bruno Melo, olha lá, outro lateral esquerdo, Roger Guedes e o técnico Vitor Pereira, o responsável. Assim, o Corinthians terminou um jogo para não perder. Esta é a dica. Eu falei ontem no meu comentário, eu trabalhei pela Notícia FM, eu não fiz uma reclamação do treinador do Corinthians. Sabe por quê? O Corinthians foi lá para perder de pouco. Ou empatar e ir para o pênalti. Na cobrança de penalidade máxima, inclusive, o Boca esteve um momento à frente. Quando o último pênalti, a 10ª cobrança, para o time do Boca, se fizesse o gol, mataria. O Benedetto foi lá e errou outro pênalti. Aí o garoto do Corinthians empatou e começou as cobranças alternadas. Então, o Boca teve tudo para ganhar o jogo e não ganhou o jogo. E vai entrar para a história do Corinthians,
Sim, não tenho dúvida nenhuma. Não vai entrar para a história como a conquista da Libertadores, a conquista dos mundiais de clube, né? Um mundial aqui no Brasil na cobrança de pênalti, outro mundial lá no Japão, com Paulo Guerreiro fazendo gol, Corinthians vencendo e tal. Mas esse jogo vai entrar para os jogos que você tem que contar. Todos esses garotos, jovens jogadores e alguns maduros que eu citei, terão para sempre uma história diferente para contar. Porque quando alguém disser para você, vai Corinthians, ontem o Corinthians foi. Sabe aquela? Vai Corinthians! Não, os paulistanos adoram falar isso no dia do jogo. Andando, pega o metrô, vai lá para Itaquera, em tudo quanto é metrô, eles vão falando, vai Corinthians! Vai Corinthians! Onde foi? Rapaz, que coisa assim. Eu posso ficar aqui 15 minutos falando parabéns Corinthians, porque foi muito interessante. Rapaz, eu percebo o Corinthians, nós não vamos perder. Se os caras tiverem que ganhar de nós, vai empatar o jogo e vai ter que ganhar no pênalti. E aí, cara, vou falar um pouquinho do pênalti. Esse tal de Cássio, nossa, eu já fiz alguma parceria com o Cássio, com algumas coisas, jogador antigo, jogador novo. Eu encontrei com o Cássio, rapaz, ele é 1,5 palmo maior do que eu, ele é enorme. E se ele pular pro lado que a bola ia, ou foi, não é difícil ele pegar, não. E, rapaz, que maravilha este ambiente que o Corinthians teve para fazer um jogo sendo não protagonista. O Corinthians jogou como ator coadjuvante, mas na hora que saiu lá a lista dos indicados do Oscar, o ator coadjuvante, o ator principal, que era o Boca, não foi indicado para a lista. Quem foi indicado para a lista? O ator coadjuvante, o Corinthians. Foi coadjuvante, mas terminou o jogo como ator principal. Que vitória histórica, desculpe estar dizendo novamente. Eu fiquei impressionado. Curti demais os garotos na hora da cobrança de pênalti. Hoje o pênalti a cobrança de penalidade máxima é uma coisa diferente, porque não tem mais aquela estratégia. Pode ter até uma primeira estratégia para os primeiros 5 pênaltis. Depois o treinador não tem mais a influência, são os próprios jogadores que decidem e tal. Eu vi uma hora que ia falar, bom, que hora que esses goleiros aí vão bater pênalti? Porque o goleiro do Boca, o Rossi, também participou bem. Destaque para ele lá no time do Boca. O time do Boca poderia ter vencido o jogo, não venceu. Amigo, esse jogo tá na história, porque ele serve para de vez em quando, eu não gosto muito dessa frase dizer que o futebol é caixinha de surpresa, mas não tenho dúvida nenhuma que os deuses do futebol que estavam ontem lá na Argentina abençoaram o Corinthians, porque é a vitória histórica que classifica o Corinthians para a fase quartas de final. Daqui 20 anos o nego vai esquecer tudo isso, mas eu não vou esquecer, cara, porque como eu trabalhei no jogo, tá na minha memória, os lances tá aqui, eu não preciso nem ver os menores lances, porque eu vou me lembrar de tudo isso. O Corinthians agora fica esperando o Flamengo e o Tolima. É o Tolima? Deixa eu ver. Às vezes eu erro aqui os lances, né? Conta quem? O Timão venceu, exatamente, agora espera o Flamengo, que ganhou de 1-0 o Tolima, o jogo no Maracanã deve ser Flamengo. Mas o que eu queria dizer, vitórica história do Corinthians. Quando alguém disser para você, vai Corinthians, o Corinthians foi. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Amanhã eu estou de volta. Tchau.